Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler esse capítulo na íntegra, são 18 versos, vocês vão me acompanhar na leitura. Embora 2 versos aqui, eles me interessam um pouco mais pelo tema do sermão desta manhã, que é esperando e apressando a vinda de Cristo. Esperando e apressando a vinda de Cristo. Vocês podem repetir comigo? Esperando e apressando a vinda de Cristo. Há 2 coisas aqui que precisam estar combinadas. 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 a 18. Peço que você leia o texto comigo e depois mantenha o texto aberto para a gente ir trabalhando à medida que o sermão caminha. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por Ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que sejais arrastados pelo erro desses insubordinados e descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Amado Deus e nosso Pai, suplicamos-te nesta hora a tua bênção para a exposição da tua palavra. Que seja lógica em fogo. Que teu Espírito Santo trabalhe neste lugar, trabalhe em nossas vidas e, sobretudo, na vida do pregador, para que ele seja apenas um instrumento da tua parte, para esclarecer a tua palavra e, com a autoridade do Senhor, poder trazer edificação para o teu povo.
É a oração que eu faço humildemente, no precioso e doce nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Você crê na segunda vinda de Jesus Cristo? Você tem expectativa em relação à segunda vinda? Você sente-se preparado para a chegada de Jesus em glória? Você tem se empenhado para que a vinda de Jesus seja abreviada? É sobre isso que eu vim falar aqui hoje a vocês. Note que o apóstolo Pedro, nesta epístola, que tem como ênfase a alertar os crentes sobre os perigos dos falsos mestres, trabalha com bastante ênfase também a questão da segunda vinda de Jesus Cristo. E hoje eu quero trabalhar com vocês, olhando desse verso que acabamos de ler, o verso 12, em que Pedro disse, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Pedro disse que é possível abreviar a vinda de Jesus Cristo. Como que isso acontece? É sobre isso que a gente vai trabalhar durante algum tempo. Olhando para esse assunto e olhando para esse capítulo em particular, e para esta carta, que é uma carta muito rica, 3 coisas a gente deve ter em mente sempre. Primeiro, quem está escrevendo, porque quando a gente escreve uma carta é importante saber quem que está por trás e quem está falando, e aqui quem está falando é o apóstolo Pedro. Ele abre esta epístola dizendo que ele é servo e ele é apóstolo. Servo diz que ele é uma pessoa humilde, apóstolo diz que ele é uma pessoa que tem autoridade para falar. Mas é importante notar que antes de se apresentar como apóstolo, ele se apresenta como um servo. Ele é apenas um servo de Jesus Cristo e é nisso que também repousa a sua autoridade. A segunda coisa que é importante notar é para quem ele escreve. A primeira epístola diz que ele escreve para os eleitos e forasteiros. Aqui ele disse que escreve para aqueles que desfrutam de uma fé comum. E eu gosto de pensar em tudo isso, a maneira como que o povo de Deus é identificado. Primeiro ele identifica como sendo eleitos. E aqui, olha para mim por favor. O fato de você ser uma pessoa eleita, o fato de você ter sido amado por Deus na eternidade, o fato de Deus ter escolhido você para a salvação, não poupa, não livra você de passar pelas vicissitudes desta vida. Porque, embora eles tenham sido eleitos por Deus, e Pedro disse que eles eram, ele disse também que eles eram forasteiros da dispersão. E a palavra forasteiro aqui é a palavra paroikoite, que indica pessoas que estão peregrinando, pessoas que estão de passagem, pessoas que estão sendo empurradas de um lado para o outro. Eles eram crentes, eles eram amados do Senhor. Mas no ano 64 depois de Cristo, por iniciativa de Nero, os crentes foram desalojados das suas cidades, perderam suas casas, perderam seus bens. Eles estão peregrinando, eles estão naquela região que hoje é conhecida como a Turquia. Pedro está escrevendo para irmãos que estão em 5 regiões distintas da Ásia Menor. Eles foram desalojados, eles perderam as coisas que tinham, perderam identidade, perderam seus referenciais. Amados de Deus, mas forasteiros. E aqui eu chamo sua atenção para esse fato. Pedro vai dizer que, assim como eles, nós também somos eleitos. Assim como eles, também nós somos forasteiros. Porque aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui apenas de passagem. E se aqui não é o nosso lugar, se aqui não é a nossa pátria definitiva, embora amemos a pátria brasileira, nós devemos pensar seriamente em construirmos mais para a vida eterna do que construirmos mais para esta vida terrena. Nós temos muitas vezes estamos colocando o nosso coração aqui na terra, esquecidos de que o nosso pensamento e o nosso coração precisam estar em Deus. Dito quem escreve, para quem escreve, é importante a gente identificar com que propósito Pedro está escrevendo. Quando Pedro escreveu a primeira epístola,
Pedro escreveu para advertir os crentes acerca dos problemas externos, dos problemas lá de fora, do perigo que vem de fora. E o perigo que vem de fora era a perseguição. E talvez o perigo maior fosse aquele que estava agora se manifestando do lado de dentro. Pedro disse que no meio da igreja surgiram falsos profetas, pessoas que traziam falsos ensinos e que estavam colocando ou tentando colocar abaixo um dos princípios basilares da nossa fé, a confiança na segunda vinda de Jesus Cristo. O mote desses falsos mestres na igreja era este: onde está a promessa da segunda vinda? Desde que os pais dormiram, as coisas continuam iguais. Isso é um sinal de que Jesus não vai voltar. Pedro vai escrever esta carta para advertir os irmãos, para não se deixarem enredar por esse falso ensino, conservarem a confiança na vinda de Jesus Cristo e manterem-se firmes na palavra e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha comigo, nós vamos trabalhar aqui 4 aspectos. Fica um pouco mais difícil sem a projeção em tela, para que vocês visualizem a maneira como o sermão ele é desenhado. Mas nós vamos trabalhar com 4 assuntos. Primeiro, o aparecimento dos falsos mestres. E aqui eu quero chamar sua atenção para o verso de número 3. Uma vez mais, já lemos, vamos ler uma vez mais. Pedro disse isto: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias. Que últimos dias são esses? Quando é que começam, de fato, os últimos dias? Muitas vezes nós pensamos em últimos dias como sendo os nossos. Mas é curioso que os últimos dias eles correspondem ao período entre a primeira vinda de Jesus Cristo, quando Jesus veio a este mundo, e quando acontecer a segunda vinda na consumação dos séculos. Esse é o período chamado últimos dias, e não apenas o tempo que nós estamos vivendo agora. E se vocês perceberem, e até para reforçar essa ideia, eles disseram que nos últimos dias apareceriam. E nos dias do apóstolo Pedro eles já tinham aparecido. Eles estavam se introduzindo na igreja. Eles estavam colocando em dúvida a vinda de Jesus Cristo. R.C. Sproul disse que os falsos mestres eles são conhecidos muito mais por aquilo que eles negam do que por aquilo que eles afirmam. E eles estavam negando uma doutrina essencial da vida da igreja, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pedro vai dizer ainda no verso 3 que eles são conhecidos como escarnecedores. Eles virão com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Eles não apenas duvidam da vinda de Jesus Cristo, eles escarnecem, eles debocham, eles zombam dessa doutrina. E a razão disso está em algumas coisas que Pedro vai dizer. Porque eles andam, primeiro, segundo as suas próprias paixões. Eu sou pastor desta igreja, ou estou pastor, porque na verdade eu não sou pastor, eu apenas estou pastor pelo tempo que Deus tem determinado. Eu estou pastoreando esta igreja há 20 anos. E há pelo menos uma década atrás, nós tivemos um jovem aqui muito dedicado e que demonstrava profundo amor a Jesus Cristo, enfronhado na vida da igreja. De repente se tornou arredio na igreja. Ele ficou frio na igreja, ele era um dos músicos da igreja e era visível que ele estava tocando com seu corpo, mas parecia que a alma dele estava longe daqui. Um domingo pela manhã, eu percebendo isso, eu chamei à parte e disse: o que está acontecendo? O irmão está pensando em ir embora da igreja? E ele olhou assustado para mim e disse assim: e por que o senhor está me perguntando isto? Eu disse: porque é visível que você está no culto fisicamente, mas parece que a sua alma, o seu coração está longe daqui. E aí, aquela conversa nossa precipitou, de fato, a saída dele da igreja. Ele se tornou arredio em relação à igreja, escreveu uma carta um tanto mal educada para a igreja e para o pastor da igreja, mas nós continuamos amando a vida daquele moço. E eu continuei orando por ele.
Passados uns 3 anos depois, ele me escreve novamente, dizendo que estava sentindo falta da igreja, e sabia que aqui se pregava o verdadeiro evangelho. E a partir dali a gente começou uma aproximação novamente, até que oramos juntos, eu pude visitá-lo, ele pôde me visitar também, e depois ele voltou para a igreja. Mas é curioso que quando ele retornou para a igreja, ele me disse essas palavras: sabe por quê? Eu passei a afirmar que eu duvidava de tudo que tinha na Bíblia. Sabe por que eu comecei a atacar a igreja? Porque a minha vida não era uma vida condizente com a Bíblia. Era melhor eu dizer que a Bíblia não funcionava, porque na verdade tudo que está na Bíblia confrontava a minha vida. Essa é a tônica daqueles que abraçam a chamada teologia liberal. Eles negam a palavra porque, na verdade, a palavra afronta a vida deles. Quando o apóstolo Pedro disse que esses homens que apareceriam e apareceram já no seu tempo, final do 1º século, eles apareceram na igreja colocando em dúvida alguns pilares da fé, Pedro disse que eles fazem isto porque esta palavra que eles estão colocando em dúvida é a palavra que afeta a vida deles, aponta o pecado deles. Então é melhor eu negar a palavra e continuar vivendo segundo as minhas próprias paixões. E note que paixões aqui é uma palavra que alude relações sexuais impróprias ou fora do casamento ou antes do casamento. Isso quer dizer que eles viviam uma vida desregrada, inclusive sexualmente, mas se apresentavam como pregadores, como mestres no meio da igreja, mas se apresentavam como mestres, negando a eficácia da palavra, colocando abaixo aquilo que é precioso à nossa fé. Pedro vai dizer mais, ele além de dizer que eles andam segundo as suas paixões, diz que eles colocam em dúvida a palavra de Deus. Verso 4, eles usam um argumento. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aqui olha para mim, as coisas continuam iguais desde o início da criação. Não aconteceu nenhum evento na história que manifesta a intervenção de Deus neste mundo. Pedro disse que deliberadamente, ele disse isso no verso 5, eles deliberadamente se esquecem. Não era um problema de memória, porque às vezes a gente vai envelhecendo e eu já estou começando a ter essas dificuldades. Sempre fui muito bom de memória, mas a idade chega e a gente começa a esquecer das coisas. O problema aqui não era de memória, o problema aqui era de caráter. Eles deliberadamente, propositalmente se esquecem. Se esquecem de que Deus já interveio na história algumas vezes. E algumas dessas intervenções são notórias. Deus interveio no dilúvio. Foi uma intervenção universal. Não foi um fenômeno local. Deus inundou o mundo para consumir os homens que eram perversos. Foi a grande manifestação de Deus. Deus interveio em Sodoma e Gomorra, derramou fogo do céu para consumir os homens ímpios. Uma grande intervenção de Deus, mas eles deliberadamente se esquecem. Eles propositalmente se esquecem, porque eles querem anular esta verdade da Bíblia. Então, esse é o primeiro ponto do sermão de hoje cedo. O surgimento dos falsos mestres. Eles já estavam presentes no 1º século, e eles estão presentes ainda hoje. Eles estão na mídia, eles estão na televisão, eles estão na internet. Devemos ter cuidado com a presença deles. Aliás, só lembrando para vocês, porque nós lemos esse texto agora no início do culto, quando Jesus havia afirmado que ele ia destruir o templo em 3 dias e ia reconstruí-lo, os discípulos ficaram sublimados com aquela afirmação, e então chamaram Jesus à parte e perguntaram quando que essas coisas de fato iam acontecer. E Jesus começa a descrever graficamente os eventos que vão acontecer no final do mundo. E o primeiro sinal que Jesus vai apontar é exatamente o surgimento dos falsos profetas.
ele vai dizer que vai surgir guerras, fomes, terremotos, pestes, mas o primeiro deles, o surgimento dos falsos profetas. Segundo lugar, hoje nós vamos trabalhar também a questão da destruição deste mundo. Pedro é o mais exaustivo dos escritores bíblicos a descrever como será o final da história, de como esse mundo vai ser consumido. E aqui eu chamo sua atenção para alguns versos. E presta atenção, porque aquela informação lá do início do sermão ela é importante. Para quem Pedro está escrevendo? Porque quando você olha para quem está escrevendo, a mensagem que ele está escrevendo, ela faz todo sentido. Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra. Pela mesma palavra aqui é uma expressão importante. Como que Deus criou este mundo? Que material Deus usou? Havia matéria pré-existente? Não existia. Deus usou apenas a sua palavra. Haja e passou a existir. Pela mesma palavra, como esse mundo foi criado pela mesma palavra, esse mundo vai ser destruído. É o que Pedro está dizendo. Pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. E aqui, olha para mim, por favor. Tudo que você acha magnificente neste mundo, tudo que você acha esplendoroso neste mundo, pensa nos grandes prédios, nas grandes construções, nos grandes monumentos, nas grandes riquezas, tudo isso vai ser aniquilado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não ponha sua esperança neste mundo. Não finque suas bases neste mundo, porque tudo que há neste mundo será destruído. Mas ainda, verso 10, ele diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. E aí preste atenção, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Abrasados aqui no grego significa derreterão. Tudo vai derreter. E aí qual é a importância da gente saber isso? Não apenas para a gente identificar graficamente como vai acontecer no final do mundo, mas Pedro está escrevendo para os irmãos que perderam casas, perderam bens, perderam suas coisas neste mundo. Eles perderam os seus referenciais, ficaram muito pobres. Mas Pedro está dizendo para eles: olha, tudo que existe neste mundo é passageiro. Aqui essas coisas não são permanentes. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Olha comigo o verso 13. Nós, porém, ele vai introduzir aqui uma conjunção coordenativa. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aqui tudo é passageiro. Esse mundo vai passar. Nós, porém, ainda que percamos coisas aqui, ainda que sejamos desapossados dos nossos bens aqui, ainda que sejamos perseguidos aqui, nós temos uma promessa. E quem fez essa promessa é capaz de cumpri-la. Ele é fiel em cumprir suas promessas. Nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós somos um povo que tem esperança. Louvado seja Deus. Terceiro lugar, o meu terceiro assunto hoje é a demora da segunda vinda. Você acha que está demorando a vinda de Jesus? Você está como aqueles que lá no final do primeiro século está perguntando assim: onde que está a promessa da vinda de Jesus? Puxa vida, eu estou esperando desde que eu era criança, falaram para mim que ele ia voltar em breve, eu já estou ficando velho, já virei o cabo da boa esperança e cadê? Jesus não voltou. Note que com 30 ou 35 anos depois de Jesus ter dado a promessa da segunda vinda, já tinha gente com 30 ou 35 anos duvidando de que ele ia voltar. Pedro vai explicar para nós essa aparente demora da segunda vinda de Jesus. Ele diz lá no verso 9:
não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não demora, não demora. A questão aqui não é de demora, porque nós precisamos entender algumas coisas. O nosso tempo, no grego nós temos duas palavras para tempo, Cronos e a palavra Kairos. Cronos é o nosso tempo, é o nosso relógio, é o nosso calendário. Kairos é o tempo de Deus. E no Salmo 90, verso 4, e Pedro vai replicar aqui o Salmo 90, verso 4. Um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos como se fosse um único dia. O tempo para Deus não é igual para nós. Nós vivemos nesse relógio, nesse calendário, hoje 6 de abril de 2025. Para Deus isso não existe. Deus, ele que criou o tempo, que age no tempo, mas não está preso ao tempo. Deus, ele age na hora certa. Ele age segundo o cômputo que ele mesmo determinou. Deixa o texto aberto, por favor, e vá comigo lá em Atos capítulo 1, versículo 7. Os discípulos estavam apreensivos quando Jesus subiu aos céus. E Jesus havia dito que um dia ele ia voltar. E eles vão fazer algumas perguntas para o Senhor. E respondendo a uma dessas perguntas, no capítulo 1, versículo 7 de Atos, Jesus disse assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não compete a vocês conhecer tempos ou épocas. Tudo já foi o quê? Determinado por Deus. Quando é que Jesus vai voltar? No tempo que Deus determinou. Você, quando vê a primeira vinda de Jesus, percebe que Jesus veio na hora que Deus havia determinado. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo disse que na plenitude dos tempos Jesus apareceu. E quando chegar também agora o tempo que Deus tem determinado, Jesus também aparecerá em glória para buscar a sua igreja. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o relógio de Deus regula diferente do nosso. Mas tem um outro aspecto que aponta para o fato de Jesus ainda não ter vindo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam tardia, pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Por que Jesus ainda não veio? Por causa de quê? Porque Deus, ele é o quê? Longânimo. O que é longânimo? Quem aqui tem longanimidade? Paciência, esticada. Alguém te persegue, alguém fala mal de você, e você nunca perde a paciência, porque você tem longanimidade. Deus, ele é longânimo. Os homens provocam a Deus, vivem no pecado, os homens fazem coisas que Deus abomina, mas Deus, ele é longânimo, ele é paciente, ele vai dando tempo para que todos os seus eleitos sejam salvos. Jesus ainda não veio, não é porque Deus esqueceu da promessa, é porque Deus está dando tempo até que o último eleito seja alcançado. E aqui um detalhe: se Jesus tivesse vindo há 20 ou 30 anos atrás, muitos de vocês estariam no inferno. Sabiam disso? Louvado seja Deus, ele não veio 20, 30 anos atrás, deu tempo para que eu me convertesse. Ele esperou pela minha conversão. Ele é longânimo, essa é a razão. Porque muitas vezes parece demorar, ele não está demorando, ele está sendo paciente, ele está dando tempo para que aquela pessoa que ele escolheu lá na eternidade receba Jesus como Salvador. Então vamos para o último ponto do sermão de hoje, que é a consumação de todas as coisas. E aí a gente precisa ler uma vez mais os versos que me impulsionam para o sermão de hoje cedo, os versos 11 e 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, e aqui desfeitas é derretidas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos
e os elementos abrasados se derreterão. 3 coisas Pedro está dizendo aqui. Primeiro, ele está dizendo como que deve ser a nossa conduta enquanto Jesus não vem. Ele disse que nós devemos ser aqueles que vivem em santo procedimento. Nós devemos viver uma vida de piedade enquanto Jesus não vem. E aqui, olha para mim de novo. Pensa nesse salão. Ontem esse salão estava enfeitado para um casamento. Eu celebrei aqui com os irmãos um casamento ontem. Pensa naquela passadeira vermelha, a noiva entrando, vestido branco. Não tem coisa mais bonita do que isso. Agora imagina a vinda de Jesus Cristo. Jesus vindo buscar sua noiva, esperando encontrá-la limpa, com vestido branco, incontaminado. É essa a cena que a gente tem que ter em mente. O apóstolo Pedro está dizendo que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E quando ele vier buscar a sua igreja, ele quer encontrar a sua igreja em condições de santidade, de pureza, como um noivo aguarda a chegada da sua noiva naquele vestido branco incontaminado. Essa é a cena. Então, ele espera de nós uma conduta que seja irrepreensível. A segunda coisa que a Bíblia ensina em relação aos crentes, e olhando para a segunda vinda, é a espera. Ele disse esperando. Como é que você espera? Como que uma moça apaixonada espera o namorado? Faz pudim, limpa a casa, coisas que ela não faz normalmente, mas como o namorado vai chegar, ela pinta a unha, ela se veste melhor. A espera muitas vezes nos leva a um preparo mais cuidadoso. Como é que nós esperamos a vinda de Jesus? Com o coração anelante, com o coração pujante. Aliás, essa é a ideia, é o cerne dessa passagem. Pedro está dizendo que a igreja espera com grande expectativa a vinda de Jesus. Na igreja primitiva, não se terminava nenhum culto sem fazer uma oração. E a oração sabe qual era? Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Todos os cultos da igreja primitiva terminavam com essa oração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os crentes desejavam a vinda de Jesus. E aqui seja sincero, qual foi a última vez que você orou dizendo, Senhor Jesus, volta logo. Oh, Jesus, volta para consumar a sua obra neste mundo, para fechar a história, para glorificar o teu nome. Nós não temos orado sobre a vinda de Jesus. Nós não temos anelado pela vinda de Jesus, mas Pedro disse que nós deveríamos estar agindo assim enquanto ele não vem. E a terceira coisa que ele diz é que nós devemos apressar a vinda de Jesus. Como é que a gente espera? Como é que a gente apressa? Ele disse no verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como é que a gente apressa? Em Mateus 24, versículo 14, nós lemos no início do culto, Jesus disse, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Quando é que o fim chegará? Quando o evangelho for pregado no mundo inteiro. Isso significa que nós temos que nos empenhar, nós temos que ofertar, nós temos que orar, colocar a nossa disposição ao Senhor de missões, fazermos a obra missionária a fim de impulsionarmos o trabalho e apressarmos a vinda do nosso Senhor. Joed Venturini de Souza, missionário nosso em Batafá, em Guiné-Bissau. Joed foi formado médico em Portugal e se tornou um médico muito conhecido na Europa, até que Deus o chamou para a obra missionária. E Deus destinou Joed exatamente para Guiné-Bissau, um país que fala português, como nós falamos, mas que tem uma realidade espiritual muito diferente da nossa. Ser crente em Guiné-Bissau significa expor-se a perigos, a ser expulso de casa pela própria família e a ser perseguido pela própria comunidade em que se vive. E Joed conta a história de um moço chamado Úmaro, que foi
vendido quando criança como escravo pelo pai, porque o pai tinha dívidas e vendeu aquele menino. É normal que isso aconteça no continente asiático e africano, E Úmaro foi vendido pelo pai. E ele passou a viver na casa daqueles que o haviam comprado. E nessa casa ele era maltratado, ele era de alguma forma desprezado. E vivendo como escravo nessa casa, ele ouviu de um feiticeiro que ele ia morrer muito cedo e ele vivia assustado. Mas um dia Úmaro, no conhecimento que ele tinha como muçulmano, resolveu arriscar fazer uma oração. Ele disse para si mesmo: eu não sei ler, eu não sei escrever, mas eu aprendi a falar 3 idiomas. Há muitos dialetos lá em Guiné-Bissau. Ele disse: eu não sei ler, eu não sei escrever, mas eu sei falar 3 idiomas. E é possível que Deus saiba entender o que eu vou falar agora. E ele arriscou fazer uma oração a Deus. E sabe o que é mais incrível? É que Deus respondeu a oração dele. Deus deu um sonho para Úmaro. E nesse sonho Deus dizia claramente assim para ele: vá à casa do missionário. E aí um dia Joed abre a porta de casa. Quem está à porta? Aquele moço chamado Úmaro. Ele disse: aqui eu vim ouvir o evangelho. O missionário ficou assustado, ficou preocupado, porque não é assim que acontece no campo missionário. Pensou que aquele muçulmano estava usando alguma estratégia para prejudicar o trabalho missionário ali em Batafá. Mas como o missionário não podia aferir isso, disse assim para ele, tentando despachá-lo: você sabe onde é a igreja? Sei. Terça-feira apareça lá. Fechou a porta. Terça-feira quem aparece para o culto? Úmaro. E foi assim durante um mês, aquele moço chegando, entrava calado, saía mudo e ficava ali, ouvia e ia embora. Passado um mês, Úmaro voltou à casa do missionário e disse: eu quero me converter a Jesus Cristo. Ajoelharam, oraram. Joed disse que foi a primeira vez que ele viu aquele moço sorrindo. Mas aquele moço voltou para a casa daquele que o escravizava. E chegou lá e disse assim: agora eu sou um cristão. E eles disseram então para ele: se você é um cristão, cristão aqui não come. A partir de hoje você não terá mais comida aqui. Quando a comunidade ali em Guiné-Bissau, na cidade de Batafá, descobriu que ele agora havia se convertido a Cristo, os homens daquela comunidade se muniram de porretes e se juntaram para bater em Úmaro e o espancaram quase à morte. O missionário, quando soube daquilo, disse: eu vou lá na comunidade deles e eu vou falar algumas verdades para eles, mas os irmãos que estavam congregando com o missionário disseram: missionário, não vá. Aqui a gente não age assim, a gente primeiro ora. Vamos orar. Nós ocidentais agimos primeiro e oramos depois. Mas lá eles fazem o certo. Primeiro eles oram e depois eles agem. E então o missionário chamou a congregação para orar. E começaram a orar. E aí Deus também respondeu. Aconteceu um incêndio naquela comunidade em Batafá. E aquele incêndio atingiu toda a comunidade muçulmana. Mas pela graça de Deus, Úmaro estava presente no dia. E conseguiu salvar o netinho do chefe da aldeia. E ele, que fora espancado, agora se tornou o herói entre eles. Foi convidado para sentar-se à mesa com os anciãos. Mas note que o incêndio consumiu todo o celeiro de alimentos dos muçulmanos. E aí veja quem Deus vai usar. Os crentes batistas lá de Batafá, pobres de Marredeci, juntaram tudo que tinham, todos os alimentos que tinham, e foram levar para os muçulmanos. E agora tente imaginar a reação deles quando viram os crentes chegando com os alimentos. Dizem que os anciãos entre os muçulmanos são os primeiros a falar, mas diz que naqueles dias eles perderam a fala. E começaram alguns a perguntar: mas como pode ser isso? Nós os perseguimos, nós os maltratamos e eles trazem alimento para nós? Pois eu lhes digo, Deus operou de uma forma extraordinária ali. Hoje, no meio daquela comunidade onde só existiam muçulmanos, agora tem uma congregação batista funcionando, crescendo a todo vapor. Tudo isso aconteceu
Tudo isso aconteceu porque um missionário foi enviado para lá. Nós podemos apressar a vinda de Jesus Cristo. Todos os povos da terra precisam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. É responsabilidade sua e minha fazer com que o Evangelho chegue a todos, porque então, quando o Evangelho do Reino for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. O fim só pode vir quando o Evangelho for pregado, quando a obra missionária for realizada. É responsabilidade sua e minha fazermos com que isso aconteça. Eu vou terminar. Vou terminar com 4 aplicações práticas. A primeira dizendo a vocês: acatem a verdade. Abracem a verdade. Nós estamos vivendo uma época em que tudo está sendo relativizado. Não relativizem a palavra, firmem-se nela, mantenham-se firmes nela. No verso de número 15, o apóstolo Pedro disse assim: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. E mais adiante ele vai dizer que Paulo escreveu sobre isso. Paulo escreveu coisas difíceis, disse ele. Até Pedro achava algumas coisas que Paulo havia escrito como sendo coisas difíceis. Mas ele disse que essas coisas que estão escritas na palavra de Deus, os incautos, os ignorantes, os instáveis deturpam. Eles deturpam, mas nós acatamos. É a palavra de Deus, cremos nela, nos firmamos nela. A segunda coisa que Pedro disse que nós temos que ter cuidado é que nós devemos rejeitar todo engano. Muita coisa falsificada hoje no mercado evangélico. Nós devemos ter cuidado com elas e devemos rejeitá-las. Pedro vai dizer no verso de número 16, aliás, no verso 17, acautelai-vos, não suceda que sejais arrastado pelo erro desses insubordinados e descaiais da vossa própria firmeza. A palavra firmeza aqui é uma palavra importante, porque ela alude a alguma coisa que está sendo combatida pelo vento, mas que ela se mantém estável. Nós vamos ser combatidos de todos os lados por falsos ensinos, sobretudo quando a vinda de Jesus se aproxima ainda mais. Mas devemos estar firmados, não nos movermos daquilo que nós cremos. E por último, antes, verso 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja a glória até o tempo eterno. Enquanto Jesus não vem, você está crescendo na graça e no conhecimento. Você sabe que na língua grega nós temos 2 palavras para conhecimento: gnosis e epignosis. A palavra gnosis fala de conhecimento, conhecimento intelectual. Epignosis quer dizer conhecimento vivencial, prático. E é interessante que é esta palavra que Pedro está usando aqui. Ele quer que você tenha um conhecimento vivencial, prático, com a pessoa de Jesus Cristo, e não apenas conhecimento sobre Ele. E ele disse que quando você faz isso, você começa a crescer. E o grande desafio é que a gente cresça na graça e no conhecimento de Jesus enquanto Ele não vem. Vida cristã é vida de progresso, de crescimento. Nós precisamos crescer. Você não pode se contentar com aquilo que você já conquistou.